CTLOS ou CtrlOS, seria isso também? CTLOS é o sistema aqui que eu vou compartilhar hoje. Beleza? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Vou compartilhar então o sistema operacional aqui. Faz algumas horas que eu estou utilizando ele. Não vou ficar com ele porque está dando algum... Dá para ficar, dá para usar. Mas estão ocorrendo algumas coisas aqui, então por esse motivo eu não vou ficar com ele. Ok? Então, mas eu vou compartilhar algumas coisas, talvez seja interessante, importante para alguém, né? Se alguém tiver alguns tipos de erros, problemas, ou então quiser compartilhar aí com algumas soluções, algumas dicas, né? Então, vamos lá, vamos mudar o planeta. Não vai mudar o planeta com algumas coisas assim, mas faz parte, né, da aprendizado aí. Tá, mas então, vamos lá. Vou começar aqui pelo site. Agradeço ao Leandro do Carmo, que foi a pessoa que recomendou o sistema, né? É o Leandro do Carmo? Leandro do Carmo, beleza? Então agradeço, Leandro, pela recomendação aí do sistema. E vamos lá, é o sistema... O que é esse CTLOS Linux? É um sistema com base no Arch Linux, semelhante ao que eu postei ao anterior a esse aqui, que foi o Part Linux, que é um sistema também baseado no Arch. Porém, ele tem algumas configurações, alguma ferramenta dele, né? Então, mas é bem semelhante em questão de sistema, em questão de bugs também, tá? Então, só que lá é o pessoal lá do Irã, se eu não me engano, o pessoal que disponibiliza. Esse aqui é da Rússia, um cara lá da Rússia. Se eu não estou enganado, o nome dele é Alex, né? Esse sistema vem desde 2017. E tá aí desde então disponibilizando as imagens de instalação para baixar, né? Para baixar, só clicar aqui que você vai baixar a imagem. Tem alguma... Bom, já vou abordar a parte da instalação, né? Fala que o instalador gráfico dele é o Calamares. Já que tá mostrando aqui, já vou compartilhar então. O que acontece aqui? Ele te dá a opção de instalar tanto online quanto offline. Se você instalar offline, ele vai vir com XFCE, algumas componentes padrões e tal, alguns programas. Se você escolher no modo online, aí ele vai disponibilizar para você escolher a interface gráfica, o gerenciador de janela, o driver proprietário, entre outros programas que ele disponibiliza para você instalar. E também, né, ele já vai atualizar todo o sistema, então assim que inicializar a instalação nova, ele vai vir todo atualizado para você. Essa é uma diferença. Então é o Calamares, pode ser comigo aqui ele deu alguns problemas. Inicialmente eu instalei em MBR, aí não queria instalar, mas por fim acabei instalando, né? Mas, cara, aconteceram algumas coisas aqui, aí eu instalei no modo EFI, tá? Então, possivelmente você pode ter problemas. Eu tive problema já, um sistema recente que eu instalei aqui também, acho que é o Calamares que eu utilizo. Não vou ter certeza, mas o problema é bem semelhante. Provavelmente é o Calamares. O KDU. É a última versão que eu postei. Então estava dando o mesmo problema na hora de instalar o sistema. Ele dava um erro na hora de formatar. Já no início da instalação ele já dava um erro. E aqui também a mesma coisa. Mas eu consegui driblar a situação da mesma maneira que eu driblei lá no KDU. Mas no caso que eu tive que instalar em FI. Porque o sistema, numa moda MBR, eu instalava ele para dar boot normal, no SSD aqui que eu instalo. Mas ele não dava boot, ficava um tracinho aqui piscando na tela escura e não entrava. Mas como eu tenho um sistema dual boot aqui, então eu peguei um outro sistema, um Debian, e atualizei lá o Update Group, e aí ele passou a reconhecer, ao iniciar o Debian, ele começou a reconhecer esse sistema no boot do Debian lá. Então eu dava boot nesse sistema através do Debian. Aí ele funcionava. Coisa curiosa, né? Por que acontece isso? Não sei por quê. Então, toda vez que eu tinha que dar boot nesse sistema, eu tinha que entrar lá no Debian, no boot do Debian, para dar boot nesse. Porque diretamente nele não dava. É um erro. Não entendi por quê. Tá? Mas a instalação no modo EFI não dá esse problema. Ele dá o boot certinho. Pela própria partição dele, pelo próprio HD, SSD dele aqui. Tá? Então, teve essa questão aqui, que é um erro novo para mim. Cada distro, um novo bug. E novas ferramentas bacanas também, né? Não são os pontos negativos também. Bom, o instalador dele gráfico é o PAMAC. Ele vem com o PAMAC, gerenciador de programas. Porém, então, uma das instalações que eu fiz, né? Fiz algumas...
Uma das instalações eu fiz online, a primeira eu fiz online, né? E eu vi que o PAMAC não estava constando no sistema depois de instalado. Aí depois eu fiz uma instalação offline e aí eu vi que o PAMAC estava no sistema. Lá, se você entrar na live, você vai ver que o PAMAC está disponível na live do sistema. Então, o que acontece? No modo offline, como o sistema não atualiza quando a instalação, então ele permanece todos os programas que vêm na live. Mas quando você faz no modo online a instalação, quando você inicializa o sistema, ele está sem o PAMAC. Por quê? Porque o PAMAC ele dá conflito. Isso aí aconteceu lá no Party Linux também. Tá meio triste de usar o PAMAC aqui nessas últimas duas versões. Sabe quando você vai pegar um programa, você sabe que vai quebrar? Tá desse jeito aqui. Será que vai funcionar? E sendo que o PAMAC é um programa bom para instalar programas, né? Bom, normalmente é, né? Então, mas no modo online, então, o que ele faz? Para não dar conflito durante a atualização, o próprio, né, script aí da instalação do sistema, ele desinstala o PAMAC e faz as atualizações e inicializa o sistema novo sem o PAMAC. Depois, eu instalei o PAMAC aqui, ele está funcionando, mas tá, tá, não tô muito animado para usar ele não aqui, tá? Instala alguns programas, outros não. Mas eu acho que nem tem a ver com o PAMAC, tem a ver com compatibilidade, alguns conflitos de programas que não manjaram, derivados do Arch, dão, né? Geralmente nas primeiras atualizações do sistema, ele dá conflito, não instala, porque a versão nova interfere com a versão que já está instalada. E aí, às vezes, você tem que desinstalar um pacote para instalar o outro. Tá? Mas, então, em alguns casos é possível. Você desinstala e o sistema atualiza. Depois você instala de novo e funciona. Mas em alguns casos não, ele não aceita. Tá? Mas no caso do PAMAC ele aceitou aqui, então, então tem esse lance aqui também. Né? Por que acontece isso? Depende de qual a configuração, os recursos que a pessoa traz aqui nesse sistema. Né? Então, aqui fala suporte, disponibilidade, apenas sintonizado hatch. Que é isso? Não sobrecarregado com programas, não há papéis de parede chatos, nem animais. Eu não entendi isso aqui, ó. Nem animais em lançamentos e outras bobagens. Deve ser alguma coisa na tradução aqui. O site está em russo, né? E tem um vídeo aqui dele mostrando a instalação do sistema e os scripts, né? Então ele adiciona alguns scripts aqui para automatizar algumas partes do sistema. Então ele aborda isso aqui nesse vídeo. Né? Então, basicamente é isso. Então, o sistema aqui, pelo que eu vi, visa ser um sistema enxuto, mas com alguns scripts que automatizam algumas partes e algumas ferramentas para facilitar. No entanto, ele dá o problema maior aqui, que eu estou vendo é conflito de pacotes. Quando você vai instalar um programa, dá soluço agora. Essas horas dá soluço, 1h19 da manhã. Aí então, o maior problema aqui é conflito de pacotes. Quando você vai instalar ou quando vai atualizar um sistema, ele dá conflito, dá esse erro e aí fica as coisas chatas. Entre outras coisas, aqui algumas configurações, por exemplo, no Linux você configura para ele inicializar sempre ligado, às vezes ele funciona, às vezes não. Algum programa fechando aqui, um equalizador de áudio, mas isso aqui são problemas que eu já tive em outras versões aí, acho que no Part. Com o equalizador de som, por exemplo, às vezes ele fecha, para de funcionar, aí tem que abrir de novo. Agora parece que está estabilizado aqui. Então, mas você pode ir burlando, pode ir contornando algumas questões aqui, por exemplo, instalando algum programa Flatpak. No caso aqui, eu estou usando o OBS Studio, a versão Flatpak. Sendo que as versões, ele tem outras versões que, na verdade, não seria necessário um Flatpak. Né? Tem umas versões aí pacotes próprios do PAMAC, aí, do repositório do Arch e do AUR. Mas nenhum deles funcionaram aqui. Mas em instalação anterior, funcionou, um ou outro funcionou. Então, o Flatpak vem salvar aqui. Então, dá para contornar algumas coisas, dá para ir usando. Se você gosta de pegar um sistema para ir resolvendo as questões, isso daí ajudar no aprendizado e tal, né? Mas se você quer um sistema para ficar tranquilo, instalar tudo redondinho, ficar de boa, esse aqui não vai ser, né, na minha opinião, na minha experiência aqui, né? Não vai estar legal. Algumas coisas aqui você vai ter que passar um tempo aí configurando. Tá? Começando desde a instalação do sistema, que pode dar alguns erros e tal. Né? E recomendo também instalar em modo EFI para evitar alguns outros erros aqui. Mas pode ser que no hardware e outro hardware funcione de outra maneira.
É isso. Então aqui tá a parte de a wiki, né, a documentação dele, para você baixar, versão, né, uma versão apenas, mas então, dependendo se você instalar no modo online, dá para você personalizar bastante coisa aqui. Sobre as atualizações, suporte, comunidade. Aqui eu separei umas páginas aqui, eu separei a página da wiki, que aborda bastante coisa aqui, né, sobre a instalação, pós-instalação, repositório. Não li, não peguei para ler. Talvez por aqui eu consiga solucionar bastante coisa. Né? Resolução de problemas, aqui ó. Gerente de janelas, aqui é sobre o gerenciador de janelas, parte de backup, programas, configuração, tal, mod, FM. Esse aqui eu tive um problema com isso aqui, ó. FFmpeg fluxo. Se eu clicar aqui, onde ele vai? A questão que ele. Então, talvez aqui você consiga, como uma pessoa com paciência queira resolver as coisas aí com calma, ele traz algumas informações, até inclusive vídeo, né, resolvendo. Mas a questão é que está em russo, né? Configuração da SSH, que é configurando, driver, vídeo e tal. A questão de driver e vídeo não tem problema nenhum. Aqui você pode instalar durante a própria instalação do sistema, escolher lá. Né? No modo online ele vai instalar para você, já inicia com o driver proprietário. Esse aqui é o autor, eu acho que é Alex o nome dele. Né? Sorri para você, a X derivado. A tradução, não sei o que acontece aqui. Ele fala que ele não tem interesse em entrar na DistroWatch. Né? Porque aqui nessa parte da wiki, ele fala aqui, né? Obrigado pelo interesse no 7iOS e tal. Apenas 64 bits, artigos relacionados. Tem entre os artigos aqui, tem um que é a entrevista com o criador do CTL-OS. O nome dele aqui vem, segundo a entrevista que eu li, faz referência ao System Control, ou Control System, que é um recurso onde você cria alguns scripts para automatizar algumas partes da inicialização do sistema, algo assim, não sei dizer ao certo. Tá? Então, daí que vem o nome deste sistema. Né? Qual é a característica dele? Apoio à língua russa, instalador gráfico, gestor de programas para Mac, driver, som, vídeo, aparência personalizável e tal. E é isso aí, bem estilo art aí, tá? Com algumas facilidades, né? Para agilizar. Eles usam os scripts do Art, aquela instalação mais tranquila, né, de fazer, não precisa. O Art original, a instalação é um pouco um processo mais demorado, tal, tem que ter um conhecimento avançado. Enfim, então aqui eu acho que eu repeti a página, né, wiki. E é isso, não encontrei mais muitas informações sobre esse sistema não, tá? Mas pelo que vi tem bastante usuários, né, pelo menos acho que na Rússia, né? A questão de downloads, mais de 2.000 downloads, né? Pelo menos na época da entrevista ele fala que é isso. 2017, 2024, já tem 7 anos aí. É um bom tempo. E continua nativo. Certo? Então aqui estou com o sistema instalado, né? Com o XFCE. Entrando aqui, ele falou sobre planos de fundo, né? Tem alguns planos de fundo aqui dele. Ctrl S tem este. Esse aqui. E esse aqui, o que vem com ele é esse aqui, né, por padrão. Mas tem outros aqui. Certo. E é isso. Depois as configurações do XFCE é normal. Né? Tem o menuzinho dele aqui, alguns programas que vieram. Mas, olha, programa diferente dele aqui, vou ver se eu acho algum para compartilhar. Deixa eu ver aqui, acessórios, configurações. Tá tudo funcionando aqui. Instalei Steam. Os programas consegui fazer funcionar alguns programas que eu estou utilizando, mas são tantos errinhos assim que algumas coisas que ativam, desativam no meio do uso, então fica meio, né, por isso não acho que tá legal para ficar usando não. Depende do que você vai usar, vai ficar, né, se você alguns recursos aí que eu uso e você não usa, talvez fique melhor para você. Parte da internet, jogos que eu instalei aqui, foi tranquilo instalar os recursos aqui. Multimídia e sistema. Então o gerenciador de programas dele é o PAMAC, que está funcionando aqui, né? Então depois que eu instalei o sistema, eu instalei o PAMAC, ele funcionou, mas era para estar instalado, né? O próprio sistema desinstalou. Então aqui ele já vem o AUR ativado, Flatpak não, você tem que instalar. Eu instalei o Flatpak aqui, tive que instalar o OBS Studio, né? E aí funcionou, mas aqui no sistema tem diversas versões do OBS. Se eu digitar aqui OBS Studio,
Tem as versões aqui do repositório do Arch, né? Esse aqui não funcionou. Aí, geralmente, eu dou preferência para esses do repositório do Arch, né? Que é uma instalação mais rápida e tal. Aqui pelo AUR, depende do programa que você vai instalar, pode demorar. Teve um programa que eu fui... Acho que é uma versão do OBS aqui, essa Titan 652. Ela demorou. Ele compila o programa, então esse aqui demorou um pouquinho. Isso aqui, eu instalei essa versão aqui e funcionou numa instalação anterior que eu fiz desse sistema. E agora nessa aqui não funcionou. Ele fala que dá um conflito com o FFmpeg. Nesse sistema aqui, ele traz... ele já está com o FFmpeg instalado. E aqui nessa versão do OBS, ele tem um FFmpeg OBS, que é próprio do OBS, e dá conflito na hora que eu vou instalar. Só que na instalação anterior, não, ele funcionou. Então... eu acho que é assim. Por que anteriormente funcionou e agora não funcionou? Porque talvez o programa que eu instalei, né, que eu fui instalando, os programas que eu fui instalando no decorrer do uso, talvez eu tenha instalado algum antes e na hora que eu fui instalar esse deu conflito. E na instalação anterior, eu acho que eu instalei ele antes, depois instalei outros e por isso não deu conflito. Pode ser isso, né? Esse sistema me fez filosofar diversas coisas aqui, né? Tipo... umas coisas que ele fala aqui, lá do sistema que ele pega, esse sistema, ele traz o script de instalação fácil do Arch, né? E ele pega alguns recursos do Manjaro e tal, e alguns scripts que ele faz para automatizar, tem alguns recursos. Então, eu já vi pessoas falando, né, tem o sistema Frankenstein, que a pessoa pega uma parte de cada um e acaba montando aí, né? E pode virar um monstro. Porque o Frankenstein, o pessoal acha que é um monstro, né? Na verdade, se você já leu o livro do Frankenstein, aquela história original, recomendo ler. É uma história bonita, bacana. Nada contra o Frankenstein, não. Então, ele fez isso. E talvez por essa junção de um monte de coisa aí é que está dando esses problemas. Pode ser, né? Depende de como você monta o Frankenstein, né? Se tivesse uma história do Frankenstein hoje, uma história moderna dele, e montasse um Frankenstein, poderia fazer um ser top, né? Na época foi meio que um monstro, né? Um remendo de um outro remendo. Mas se pegar pra fazer um Frankenstein 2024 aí, eu acho que vai ficar uma atualização boa, né? Pegar só as partes top de tudo que existe, né? Montar um ser humano... sei lá, né? Uma coisa aí meio futurística, dá pra fazer. Bom, enfim, então recomendo o livro aí. Não tem nada de, assim, de monstro, né? Alguns filmes aí até retratam alguma coisa interessante, fidedigna, né, do livro, mas o melhor mesmo é o livro, né, para entender a história. Bom, entre outras histórias aí, né? Então, mas a questão é assim, que ele monta um monte de coisa aqui e aí por isso dá conflito? Ou é o sistema em si mesmo que dá conflito? Não sei, ó, a versão anterior do Part também estava dando uns conflitos semelhantes, né? E então, no caso aqui do OBS Studio, ele vai instalar o FFmpeg, ele dá conflito com o FFmpeg. Então, o que pode acontecer? Em alguns programas, o que eu tento fazer aqui sempre arte e derivados que dá esse problema. Nos derivados do Debian, OpenSUSE, não lembro do Fedora, de ter esse tipo de conflito. No Arch que dá, né? Então, às vezes eu tento desinstalar o pacote e aí instalo o programa e depois, às vezes, eu instalo outro pacote que eu retirei para ficar tudo certinho. Aqui nesse caso, se eu tentar desinstalar o FFmpeg que já está aqui, ele vai comprometer uma outra parte do sistema. Então, por esse motivo, ele tem uma segurança do sistema que ele não deixa desinstalar. Porém, existe um comando para você desinstalar de uma maneira forçada, mas aí você pode quebrar o sistema. Ou não. A não ser que você desinstale ele de uma maneira forçada, instale isso aqui, o programa que você quer, e depois instale ele novamente. E aí talvez ele nem chegue a danificar o sistema, né? Mas é complicado, né? É uma coisa que você já é casado, ou você já tem uma namorada, aí você vai colocar outra namorada junto, vai dar conflito, entendeu? Não dá, vai dar conflito aqui. A não ser que seja uma poligamia, né? Aí, mas não vai dar. E aí, pra você ter uma nova namorada, você tem que se separar da outra. É o que acontece aqui. Tá? Só que na hora de se separar da outra,
Aí, se você tiver algumas coisas, alguns bens juntos, tal, a outra na hora que for embora vai levar tudo embora. E aí pode comprometer sua vida, né, seus recursos. É uma coisa assim, será que é um paralelo aí? Enfim, então é isso que está acontecendo aqui. É meio chato. Ó. Aqui o OBS tem várias versões. O OBS Studio Git, esse Studio Liberty, esse Titan. Entre outros, tem mais outros aqui. OBS Studio RC, Streamix. Tem um monte. Eu sei que não deram certo. O que deu certo para mim aqui agora foi o Flatpak. Porém, então, como eu falei anteriormente, funcionou. Tá? Mas isso daí não é aqui. Acho que é alguma coisa do Art mesmo, porque o Part também estava dando esse problema. Tá? Então tá meio triste de instalar o programa aqui. Né? E é isso, vamos ver se tem mais alguma ferramenta aqui para compartilhar sobre o sistema. Uma sessão, tal, gráficos, internet, jogos, multimídia, sistema. Então estão os gerenciadores de programas, né? Eu instalei o Octop também, mas na questão do gerenciador de programas, a questão mesmo dos conflitos de pacotes. Então vai dar na mesma, tanto pelo Octop, pelo terminal ou pelo PAMAC. Mas uma questão que eu acho curioso aqui também, tem gente que gosta de instalar pelo terminal, né? É rápido e tal, né? Bacana também. Mas alguns programas que você vai instalar, eu recomendo, eu acho que seria ainda mais interessante você instalar pelo PAMAC ou pelo Octop. Por quê? Por exemplo, este programa aqui, esse equalizador de áudio. Quando eu vou instalar ele pelo terminal, ele vai instalar apenas esse programa chama-se Easy Effects. Ele vai instalar apenas ele. Agora, se eu instalar ele através do PAMAC ou do Octop, na hora que eu vou instalar esse pacote, ele vai instalar alguns componentes que são importantes para que ele funcione. Alguns plugins de áudio e tal, então, para ativar os efeitos dele aqui. Então lá no PAMAC ele já identifica, ele pergunta se você quer instalar. Não instala, ele pergunta, ele mostra se você quer assinalar para você instalar. Então aí, se você já conhece os recursos, no meu caso eu já sei alguns recursos que se precisam, para não ter que ficar instalando depois ou procurando, você já assinala o que você quer e já instala junto com o programa. Sendo que pelo terminal ele não mostra essas opções. Dependendo, o sistema ele já traz tudo para você. Ele puxa, não sei porquê. Alguns sim, outros não. Então recomendo, né, por questão de facilidade, instalar pelo PAMAC ou pelo Octop. E o que mais aqui? Então, repositório, PAMAC e tal. Time Shift. Esse aqui, ó. Welcome CTLOS. Esse aqui é próprio aqui, uma ferramenta deles, né? Dando os links aqui para interação com o sistema. Mesmo o sistema eu coloquei em português Brasil aqui, algumas partes permanecem em russo, mesmo na instalação, algumas partes permanecem em russo. Você vai meio assim aqui na intuição, né? Com base em outras instalações em outros idiomas, você já sabe mais ou menos onde fica determinado recurso. Então, a instalação também, alguns pontos pode ser aqui. Tá em português, tá? Mas algumas palavras irão estar em russo. Bom, mas aqui então tem aqui, ó, CTL Helper, né, para ajuda. Ele vai pedir a senha do usuário aqui. Então aqui ele traz algumas ferramentas. Ó, aqui, ó, tá vendo? Tem algumas coisas que estão em português, outras não, né? Então aqui Pac-Man menu. Ele traz algumas, ó, aqui tem algumas ferramentas que eu não vou saber dizer. Tem russo, né? Lá no site ele explica certinho algumas coisas, no vídeo dele explica. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai assinalar, vai assinalar, vai assinalar, vai assinalar. Tá? Esse aqui é Black Art, é um repositório do Black Art. O que seria isso? Eu não sei, primeira vez que eu vejo a respeito desse repositório Black. Será que é um repositório com atualizações mais da parte de desenvolvedor? Não sei, pode ser, né? Entre outras coisas que eu não vou saber dizer, tá? Mas, então, né? É isso. Não vou saber dizer o que é. Eu poderia ativar aqui, né? Por exemplo, ativar o repositório Black. Ele vai atualizar a lista de servidores, será? Tá instalando a chave e tal. Tá adicionando aqui o repositório. Agora, se vai ficar melhor o sistema ou não, só usando para saber, né? Tá sincronizando aqui. Beleza, acho que já foi.
E tem outra parte aqui que está em russo, clicando aqui, aqui já fica mais intuitivo, né? Aqui dá para você então escolher o kernel, né? Escolher, assinalar o kernel que você quer e clicar em OK, acho que ele vai instalar o kernel, tá? Drivers, aqui questão dos drivers da NVIDIA, né? Driver proprietário, algumas versões antigas, novas, tem até o 340 mais antigo aqui. Algumas ferramentas para você instalar, alguns programas que ele recomenda, alguns já estão aqui no sistema. E aqui algumas fontes, é isso. Então, no caso, se você quisesse instalar um programa aqui, alguns de utilidades aqui, deixa eu ver. Eu acredito que é só assinalar e clicar em OK que ele vai instalar. Tá? BlueMail, isso aqui acho que é pra não é Wi-Fi, é... Ah, cara, Bluetooth, né? Ó, vou clicar OK e aí, ó, ele vai instalar. Tá, ele atualiza aqui, acho que... Será que vai instalar? Ou fechou? Ou já está instalado? Algumas coisas já estão instaladas aqui. E é isso. E aqui acho que é para ir lá para a comunidade, né, para conversar com o pessoal pelo Telegram. E é isso aqui. Beleza? Então, um pouquinho da minha experiência com esse sistema aqui, né? Mas olha, então esses bugs aqui, não, será que todas... O Big Linux é base no Arch, né? No Manjaro. Será que eles estão desse jeito também? Acho que não, né? Cara, por que dá tanto bug assim, né? Questão da instalação, começando pela instalação, né? Mas tudo bem. Eu acho que talvez eles estão, o pessoal que desenvolve o instalador Calamares, eles dão preferência para quem instala em FI, né? Porque hoje em dia MBR é mais para máquina antiga, né? Eu que tenho o costume de instalar em MBR, né? Mas o ideal seria instalar em GPT mesmo, né? Em FI. Ok, então. Acho que é isso, né? Quer compartilhar aqui? Beleza? Agradeço aí o Leandro Carmo, é Leandro Carmo? Pô, esqueci o nome do cara, rapaz. Fala, olha, tá, entrei até no site aqui, tô ouvindo uma sertaneja raiz aqui. Pô, vamos lá, deixa eu ver aqui. É o Leandro Carmo, né? Leandro do Carmo. Então, Leandro do Carmo, muita karma aí, né? For usar esse sistema, é só com karma que dá tudo certo, beleza? É isso aí. Vai ser por aqui, vamos para uma próxima aí. E fica na paz. Tchau, tchau.